Nesse vídeo eu vou te mostrar uma planilha de agendamento de clientes para que você consiga ter uma ideia da importância desse tipo de controle dentro do seu negócio. E caso você se interesse, eu já deixei o link na descrição para você conseguir adquirir esse material. Se você trabalha como autônomo e precisa atender diversos clientes, é fundamental que você tenha algum material como esse aqui, para que você consiga controlar melhor o seu tempo e com isso ganhar mais dinheiro. Para você conseguir ganhar mais dinheiro com o seu negócio, se você é autônomo, se você vende a sua hora de forma independente de uma empresa, você precisa, em primeiro lugar, conhecer muito bem o seu tempo para que você consiga lotar ao máximo a sua agenda, e isso já vai automaticamente te dar mais dinheiro. E depois que você tiver com a sua agenda cheia, você consegue ganhar mais dinheiro ainda, aumentando o valor da sua hora e aí escolhendo clientes e começando o processo de novo. Independentemente de qual etapa do seu negócio você esteja, é fundamental que você tenha uma agenda cheia e tenha um controle para conseguir chegar lá. Então essa planilha que eu fiz, ela é bastante simples. Eu vou te mostrar agora quais são as principais informações que você precisa ter para que você consiga ter uma planilha de agendamento, uma planilha de controle de horário do seu negócio. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você precisa cadastrar algumas informações. Aqui nessa planilha você tem o cadastro de clientes, que é essa aba, tem o cadastro de colaboradores ou de vagas e tem alguns cadastros voltados a serviços. Quando você for inserir o cliente dentro aqui da planilha, você precisa cadastrá-lo. Para cadastrar você precisa informar o nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, celular, e-mail e o código de cadastro. Esse código de cadastro é o nome que você vai usar lá na planilha de agendamento para chamar esse cliente para uma determinada consulta, para um determinado horário que você vai agendar. Então precisa fazer o agendamento de um cliente, primeiro você tem que cadastrá-lo aqui no cadastro de clientes. Depois você precisa cadastrar os colaboradores, então aquelas pessoas que vão trabalhar para você em um determinado agendamento. Caso você seja 100% autônomo, ou seja, só você toca o seu negócio, você pode colocar apenas o seu nome aqui nesse cadastro e depois marcar todos os agendamentos no seu nome. Caso você atenda mais do que um cliente ao mesmo tempo, por exemplo, você é um personal, você trabalha com turmas, você pode colocar aqui o nome das vagas para reservar para cada vaga um determinado cliente. Então, partindo da premissa que você tem colaboradores trabalhando para você, você precisa inserir o nome completo do colaborador, o CPF dele e o nome do cadastro, que é o nome que você vai puxar lá na base do agendamento, que eu vou te mostrar na sequência. E no fim você precisa ter o cadastro de serviços, ou seja, todos aqueles serviços diferentes que você presta, que vale a pena você depois no agendamento anotar o que vai ser feito, para que você consiga saber o que o cliente vai fazer contigo e também depois ter informações estatísticas, como que você está ganhando dinheiro, o que mais está saindo e outras informações que esse controle pode te proporcionar. Então é importante que você sempre cadastre informações aqui para que você use lá na base de agendamento. E como funciona essa base de agendamento aqui dessa planilha? A base de agendamento é essa abinha que está aqui, que você vai preencher os dados da coluna D até a coluna L, e eu vou passar por cada um deles. Aqui no nome do cadastro, você precisa informar de forma escrita qual que é o nome do cliente que você informou aqui no cadastro de clientes, mais especificamente nessa coluna aqui, código de cadastro. Então você faz o cadastro dele, coloca um determinado código de cadastro aqui e quando você vier na base do agendamento, você insere essa informação bem aqui para que ele consiga puxar o nome completo, telefone e e-mail que estão lá no cadastro. Então, por exemplo, eu já tenho aqui alguns agendamentos feitos e eu vou fazer mais um com você. Eu já tenho agendamentos do José Silva e da Carla Matias. Eu vou fazer, por exemplo, da Andrea Fernandes. Então, eu venho aqui em nome do cadastro, coloco Andrea Fernandes, dou Enter e quando eu digito isso, ele aparece aqui para mim as informações de nome completo, telefone e e-mail. Por que é importante você ter o cadastro do cliente atualizado e ver as informações de telefone e e-mail aqui nessa aba? Porque assim fica muito mais fácil de você ligar para ele e ver se ele vai comparecer ao seu salão de beleza, ao seu estúdio de pilates, à sua consulta, enfim. É importante você ter essa informação fácil aqui, sem ter que consultar lá no cadastro. Então, estamos agendando nesse momento a Andrea Fernandes. Você coloca aqui o nome do cadastro que está nessa coluna aqui e as informações já aparecem automaticamente aqui. A segunda informação que você tem que colocar é a data e a hora
do agendamento, não o momento que você recebeu a ligação, e sim quando que vai ser essa vinda do cliente até o seu salão, até a sua clínica ou até o seu consultório. Então, nesse exemplo, você precisa inserir em formato dia, dia, mês, mês, ano, 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 como está aqui, qual que é essa data. Eu vou colocar no dia 5/7 de 2022 e a hora você escolhe aqui dentre as opções, que vão desde as 7 da manhã até as 20 horas, sempre com 15 minutos de distância uma para outra. Nesse caso, eu vou colocar a consulta dela para as 8 da manhã, durando 30 minutos. Então, a informação de duração, você tem as opções de 15, 30 e 1 hora. Eu vou colocar 30 minutos aqui para Andréa. Outra informação que você precisa colocar é qual que é o serviço que a Andréa vai fazer. Então, você está agendando que ela vai fazer, por exemplo, implante. Então, você vem aqui e seleciona implante dentre as 3 opções disponíveis. E se eu quiser cadastrar outra opção que não seja uma dessas 3? É simples, você vem aqui no cadastro e na linha seguinte aos itens já cadastrados, você vem e coloca a opção. Vou colocar aqui, por exemplo, tratamento de cárie, por exemplo. Ele insere essa linha na tabela e aqui fica como opção disponível. Então, você cadastrou o serviço e agora você tem esse serviço pronto para ser selecionado. Depois você precisa selecionar também quem que é o responsável pelo atendimento. Então, você percebe que eu tenho uma caixinha aqui também com o Cláudio e o Pedro, que são os nomes que você cadastrou aqui no nome do cadastro do colaborador. Então, o que você coloca aqui em nome de cadastro é o que você vai conseguir puxar aqui. E nesse caso, eu vou colocar o Pedro para atender a Andréa às 8 da manhã do dia 5/7. E aí faltam 2 informações. O status do agendamento, que você tem 3 opções. Agendado, confirmado ou cancelado. Essa informação você precisa inserir bem no momento que você está criando a linha. Eu vou colocar agendado e depois, quando você realizar o serviço ou não, você coloca realizado ou não realizado. Terminado isso, ou seja, você colocou até status de agendamento, você não precisa colocar mais nada para frente. Por quê? Daqui para frente tudo é fórmula. Você vai ter o nome completo do paciente ou do seu cliente, o telefone e o e-mail para você um dia confirmar essa presença e depois o horário de início e horário de fim de acordo com as informações que você inseriu aqui. Então a entrada de dados já está pronta. Essa etapa nós praticamente terminamos. Com os agendamentos colocados aqui, você vai apenas visualizar os agendamentos do dia com base nessa aba aqui, Agenda Dia. Quando você clica nela, você tem que inserir 3 informações, ou seja, a data base, uma data geral, que é a data central aqui da sua tabela, que está aqui embaixo. Quando você insere essa data, você vai ter sempre a data no centro, os 3 dias anteriores, os 3 dias posteriores, sempre com intervalos de 15 minutos, para você ver o que está reservado naquele dia e naquele horário. Por que eu coloquei o dia aqui e os 3 anteriores e os 3 posteriores? Para você ver como que está a sua agenda perto daquele dia ou naquele dia específico. Caso alguém tente agendar alguma coisa para esse dia, você vem para essa aba, vê como que a sua agenda está aqui nesse dia e caso não tenha opção, você consegue oferecer dias posteriores e dias anteriores. Além disso, você tem que selecionar o responsável, que vai aparecer todos aqueles colaboradores responsáveis, para que você veja a agenda dele aqui embaixo. Nesse caso, nós estamos vendo a agenda do Cláudio, e a informação que vai aparecer aqui na tabela. Eu posso escolher entre o status, que vai aparecer cancelado, agendado ou confirmado, posso escolher o nome do cliente que está naquele horário, ou posso escolher o nome e telefone do cliente que está aqui. Como que você usa isso? O ideal é que você venha todo dia, insira aqui a data específica, por exemplo, eu vou colocar 6/7 de 2022, ele vai colocar essa data aqui no centro e as datas próximas aqui ao lado, e aí eu vou voltar para o 5/7 de 2022 para você ver, e uma vez que eu inseri a data, você pode ver rapidamente aqui como que está o seu dia. Então você consegue selecionar, por exemplo, o status e ver, poxa, eu já tenho aqui algumas consultas confirmadas, eu tenho uma que foi cancelada, essa agenda do Cláudio, posso mudar rapidamente para a agenda do Pedro, e aí você vai vendo todos os pontos aqui. O que tiver agendado apenas, você precisa ligar para o seu cliente e confirmar ou não que ele vai vir. Então, está agendado até o primeiro momento e você precisa ligar para ele, lembrar nesse caso aqui a dona Andréa que ela tem consulta no dia 5 às 8 horas e colocar confirmado.
Ou você pode, no momento que você estiver preenchendo, já coloca confirmado diretamente aqui. Uma outra coisa que você pode fazer é, caso o seu cliente desmarque, ele liga desmarcando para você a consulta, ou você ligou para ele, ele falou que não vem, você já coloca o cancelado aqui, isso vai vagar o horário para você. E aí, uma vez que já tiver tudo certo, confirmou, ele veio até o consultório, veio até seu salão e foi atendido, você vem aqui e coloca realizado ou não realizado para mostrar que deu certo esse atendimento e você conseguiu aquela receita, conseguiu aquele dinheiro. Uma outra coisa bem interessante também que a planilha te proporciona para você não ter problema nenhum. Vamos pegar aqui no caso a agenda do nosso amigo Cláudio, que são essas duas consultas que estão no mesmo dia, uma começando às 11h15 levando 15 minutos e outra começando às 13h durando 1 hora. Se eu vier aqui na agenda e colocar o Cláudio, você consegue ver essas consultas aqui. No dia 5 você tem uma de 15 minutos que começa às 11h15, que é essa aqui, e às 13 horas você tem das 13 até o fim das 13h45, ou seja, das 13 até as 14, essa outra consulta aqui. Então a agenda dele já está bem dividida nesses dois horários. Caso haja choque de agenda do mesmo responsável, a planilha vai te alertar. Então, por exemplo, vamos supor que essa primeira consulta comece às 11h15 e leve 1 hora. Então ela vai aparecer aqui na agenda 11h15 levando 1 hora. Logo, se ela começa às 11h15 e leva 1 hora, ela vai terminar às 12h15, que são os horários que você está vendo aqui. E aí vamos supor que você quer agendar uma outra consulta para o Cláudio começando às 12 horas. Você percebe que quando você faz isso, você vai ter choque. Por quê? Você tem uma das 11h15 até as 12h15, que leva 1 hora, e às 12 horas você já quer marcar outra para o Cláudio. Então ele vai aparecer esse N OK, ou seja, não OK na coluna de cheque, que você não consegue alterar porque é um cálculo automático. Quando aparece isso, vai aparecer um rever bem grande aqui em cima, porque você tem alguns agendamentos que estão chocando. E aí lá na sua agenda você consegue ver que estão exatamente no mesmo horário. Para corrigir isso, o que você precisa fazer? Você precisa ver todos os que estão como N OK e alterar um deles. Quando você vier aqui, por exemplo, e marcar para as 12h15, você percebe que termina uma, que é essa primeira, e começa a outra, que é a segunda. Então você não vai mais ter problema de agenda. Isso ajuda muito você a não ter agendamentos encavalados um em cima do outro, que vai gerar um estresse nos seus clientes e em você também. Então essa planilha te ajuda a controlar esse tipo de coisa. E aí, tendo todas essas informações, você consegue ir colocando as informações aqui. Se preciso, você já tem o telefone do cliente aqui para confirmar se ele vem, e você pode usar essa base para ir colocando todas essas informações. Depois que passou o mês, depois que o mês se encerrou, você pode vir aqui nessa aba de indicadores e ver dados estatísticos em relação àquele mês. Então você insere aqui em cima o mês no formato mês e ano, como está aqui nesse exemplo julho de 22, já que a maioria dos agendamentos são desse mês, e aí ele traz para você quantas consultas foram agendadas, confirmadas ou canceladas, quantas foram realizadas ou não realizadas, e daquelas que foram confirmadas, quantas foram realizadas ou não. E aqui ao lado ele compara esse mês, julho de 22, ou seja, o mês que você inseriu, com os últimos 6 meses. Então você dá uma ideia de como que esse mês se comportou em relação aos meses anteriores. Então, essa é a planilha de agendamento do Excel Genial. Você percebe que tem muito potencial para o seu negócio se você conhecer muito bem o seu horário, utilizá-lo da melhor forma possível para que você consiga rentabilizar mais o seu negócio, lotar a sua agenda e depois, consequentemente, cobrar mais caro para ganhar mais dinheiro. Reforço que essa planilha está disponível aqui na descrição do vídeo e você pode adquiri-la quando você desejar.